Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala com pessoas que fazem a diferença na região oeste do Pará. O papo de hoje é com um médico, capitão da reserva do Exército Brasileiro, 2 vezes prefeito de Santarém, deputado estadual, vereador, suplente de deputado federal, é muita coisa. Nélio, seja bem-vindo. Obrigado, Jonas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando do VoxCast. Falei só uma parte aqui do currículo, né? Nélio, como é que fica aí tanto tempo na política, tanto tempo também na medicina? O coração está mais para um lado, está mais para o outro ou está dividido? O coração é sempre dividido, né? A medicina é uma vocação minha, né? Eu escolhi ser médico por vocação. Fiz uma grande carreira na minha especialidade, otorrinolaringologia. Mas surgiu também, né? Eu sempre gosto de fazer as coisas que eu gosto, né? Que eu tenho amor, paixão, sou movido assim pela paixão. E a política, né, foi uma coisa também que surgiu na minha vida, né, que eu me sinto realizado em poder servir, em poder ajudar, em poder contribuir através da política. E aí acaba tomando muito tempo da gente, exige muita dedicação, muito empenho, e acaba tendo, né, um certo prejuízo no exercício da medicina, né, profissional, que é outra atividade também que requer muito tempo para a gente, né? Você opera um paciente, aí não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem noite, né? É meio que quase que incompatível. No começo ainda dava, quando eu fui vereador, até mesmo deputado estadual, no primeiro mandato de prefeito, antes da pandemia, né? Depois da pandemia já ficou difícil conciliar o exercício da medicina com as atividades política, né, como prefeito, como liderança também, como presidente da FAMEP. A gente precisa viajar muito, muitas pautas em Belém, muitas pautas em Brasília, e acaba tendo que se ausentar muito de Santarém, aí fica impraticável, né? Você abrir uma agenda, né? ter família, você ver uma agenda de paciente, você fazer uma cirurgia, ter um pós-operatório, mas assim, medicina é que nem andar de bicicleta, né? Você não esquece nunca, né? Então a gente está ali sempre lendo, atualizando e qualquer momento que precisar, para a vida inteira, né? Para precisar de política, a gente está na política, né? Médico, eu sou médico, né? Eu sou médico e vou morrer médico. Com certeza, com certeza. E como é que foi crescer no bairro da Aldeia, né? Sim. Como é que foi crescer no bairro da Aldeia, né? Eu tive uma infância feliz, né? Aquela década de 70, eu nasci em 68, então nos meus 71, 72, estava lá com os meus, minha infância já, com meus 6, 7, 8 anos, e a gente, naquela época, Rui Barbosa ali, era só areião, não passava nem carro direito, né? Então a gente brincava muito na rua, né? A gente foi Futebol? Muito menino de rua, futebol, né? Essas brincadeiras que a gente tinha ali, tomei muito banho no rio, né? Inclusive surgiu até o bloco, né, que Garotos da Coroa, né? Então nós éramos garotos da coroa, mas era da coroa de areia, né? Não era da coroa mulher, né? Não era uma mulher coroa, garotos da coroa, mas da coroa de areia, que sempre aparecia ali aqui na frente da cidade. Por que coroa de areia, né? É porque ela parecia uma coroa, né? Uma ponta grande, né? Que ela só aparecia na seca. Aí a gente chamava de coroa de areia. Se formava ali. É uma praia, parecia uma coroa. E ali tinha um espaço para você jogar bola, jogava bola na coroa de areia. Né? Água de um lado, água do outro, e você ali em cima daquela areia, daquela praia, jogando bola, brincando. Dava para dar uma pescada ainda? Dava, né? Pescar, para nadar. Às vezes a gente nadava da coroa de areia, atravessava para Verapaz. A gente teve essa infância, tinha Verapaz, tinha coroa de areia. A gente tinha onde hoje é o Mercadão, era um campo grande de futebol. Às vezes de madrugada a gente ia lá, 4h30, 5 horas da manhã, jogar bola. Ia ver o sol nascia e o sol ia tomar banho depois pulando de cima do cacho, né, do banho de rio. Então assim, a gente... Uma infância feliz, realmente, como você falou, né? Bem divertida, né? Bem divertida, né? Andar de bicicleta, tinha aquele círculo de amizade, né? Os amigos de infância, né? Quem eram teus amigos, né? Que tá por aqui hoje, tá por aí de infância, assim? O principal deles que está comigo, assim, acompanhando até hoje, é o Jorge, né? O Dr. Jorge Ponte, um amigo
que eu tenho desde a minha infância, desde o Barão do Tapajós, que a gente estudou junto. Depois a gente foi estudar no São Raimundo Nonato, né? Depois a gente foi se encontrar também em Belém, estudamos junto em Belém. Entramos na Universidade Federal do Pará, né? E hoje ele é um cirurgião vascular. Né? E a gente... Os dois amigos de infância se tornaram médicos. Foi. Muitos amigos mesmo. Legal. Foi bacana. A gente teve, dessa parte da infância, né? A gente teve bons e maus, né, resultados. Né? Eu tive outros colegas que foram engenheiros. Tem um colega, um primo meu também, Deraldo Azevedo, que é coronel do bombeiro no Macapá, né? Então tem uma posição de destaque lá. A gente teve colegas que se envolveu com drogas, se envolveu com tráfico, e se Faz envolveu parte com da crime, vida, né? E aí jogou a vida fora, né? Tem todas as situações. Mas a maioria, eu vi muitos colegas aí que conseguiram boa lembrança, investir na educação, né? E você tem boas lembranças desses tempos boa aí, lembrança. Né? Nelly, você sempre quis ser médico, desde quando você estudava, que teve assim, os primeiros entendimentos, assim, começou a estudar realmente, eu vou estudar porque eu quero ser médico. Sempre foi assim? Sempre desde criança, né? Desde criança, menino mesmo. Eu sempre tive essa vontade, né? Essa vocação de querer ser médico, querer cuidar das pessoas. E eu falava muito isso, né? Pro papai e algumas pessoas, às vezes, né, com amigos dele, né? E eles até colocavam, né? Assim, não, mas assim, jogando a gente para baixo, né? Desestimulando. Ele disse, não, mas tu quer ser médico, né? Tu é um filho de taberneiro, teu pai não tem condições. Para ser médico, tu tem que ir para Belém, tem que estudar lá. Aqui não tem faculdade de medicina, naquela época não tinha, né? E tu tem tudo isso. Então, colocava assim um bicho de sete cabeças, né? Um bicho papão pra gente. Disse, não, papai, mas é isso que você quer, meu filho? É isso que eu quero, né? Então, papai chegou uma época a ir para garimpo, né? Para melhorar mais a renda, né? Ele foi garimpeiro. Aí me ajudou muito a realizar esse sonho, né? Com isso eu acabei indo para Belém. Fui inclusive para casa de uma tia do Jorge, a gente foi junto. A gente foi de carona no avião da FAB aqui, que a gente não tinha condições de ir, né? A mãe dele tinha uma amizade no aeroporto e conseguiu pra gente vagas. A gente foi para Belém, fui morar na casa... De carona, né? De carona. A gente foi de carona, a gente conseguiu uma carona na FAB e levou a gente para Belém. E lá fiquei morando também na casa dos outros, né? Na casa da tia dele, né? Não deu muito certo, passamos 6 meses lá, nós tivemos que dar outro jeito. Mas eu consegui ir para Belém, fiz o 3º ano já lá em Belém, consegui passar em medicina de primeira vez, na Universidade Federal do Pará. Onde lá, né? Eu estudei no Ideal. Naquela época eu só falava Ideal, eu chamava o 3º ano convênio, né? Era um 3º ano diferente, onde a gente tinha as matérias do 3º ano e tinha a revisão do 1º e 2º ano de todo o programa exigido pelo vestibular da Universidade Federal do Pará. Eu consegui, fui para Belém com 16 anos, com 17 anos já estava cursando o 1º ano de medicina e com 23 anos estava saindo da faculdade. Em dezembro de 91 já estava realizando o meu sonho de ser médico. Mas foi uma coisa assim, muitas das vezes as pessoas dizem, não, faz psicologia que é mais fácil de passar, faz farmácia que é mais fácil. Não, eu não quero passar no vestibular, eu quero passar em medicina, eu quero fazer medicina. Para mim não tem segunda opção, terceira opção, para mim só tem uma opção. Eu vim para ser médico e vou passar no vestibular de medicina e consegui passar. Foi assim um ano que, para você que faz essa escolha, né, você tem que abrir mão de namoro, de orla. Você está em 16 anos, está em plena juventude foco ali, mesmo, foco. Né? Os colegas estão ali brincando, é festa, é balada, não sei o que, tal, tudinho. Você tem que sair de tudo isso, né? E se trancar aí num quarto, numa sala e queimar pestana, que nem diz, acabou. Queimar, estudar mesmo, estudar, não tem outro caminho. Né? Esses concursos assim, as pessoas, o concurso é difícil. O concurso é difícil para todo mundo, não é difícil só para uma pessoa, para todo mundo. Agora tem que estar preparado. Né? E a pessoa, para se preparar, eu coloco também isso, né? Que se você tem uma competição, vai à natação, se você não treinar antes, não tem como você atingir aquele tempo. Então você tem que treinar. E não se passa no vestibular de última hora, não se passa no concurso de última hora, você tem que tomar essa decisão antes e se preparar para fazer uma boa prova e tirar uma boa nota. Com certeza. Né? O nosso papo aqui no VoxCast é muito para isso, para inspirar pessoas.
Você acabou de me falar do negócio aí da persistência, né, cara? Do cara ter foco, determinação. Porque às vezes a pessoa lá quer o resultado, mas ela não está disposta a pagar ali o processo, né? A passar pelo processo, abrir mão de muita coisa. As pessoas acham que vem do céu, assim, que cai. Não é muito assim, né? Não, uma outra palavra importante nisso, né, para você alcançar o sucesso, né, é disciplina. É disciplina. Eu tive muita disciplina desde quando eu fui para Belém, para fazer o cursinho. Era tão disciplinado assim que eu era um reloginho. Assim. Eu estudava à tarde no ideal, né, das 13 horas até umas 18, e eu estudava 8 horas por dia em casa. Fora do colégio. Fora do colégio. Então, de 7 às 11 da manhã eu estava estudando. E de 8 até meia-noite eu também estava estudando. Aí que eu digo que é disciplina, assim, porque, não, eu vou estudar isso. Aí dá 8 horas tu não pega no caderno. Dá 9 horas da noite tu não pega no caderno. Aquelas 4 horas acaba virando 2 horas. Tu já perdeu 2 horas por dia ali, tu está perdendo muita coisa. Eu vou ver a novela naquela época era Roque Santeiro, todo mundo falava de Viúva Porcina, alguma coisa, eu não sabia de nada. Eu não acompanhava lá, desligava de tudo do mundo, né? E ficava ali focado ali dentro dessa disciplina de horário, tudinho de cumprir horário. Depois eu fui para o Exército, né? E isso reforçou mais ainda a importância da disciplina. Então, para você ter o sucesso, né? Você ter foco, exige muito que você tenha disciplina. Você tem que ter, a disciplina é uma base muito forte para você alcançar os seus objetivos. Você traz isso contigo até hoje, né? Isso te ajudou também quando prefeito de Santarém, quando presidente da associação também que você está à frente e agora como secretário de governo? Sim, isso tem me ajudado muito, porque isso acaba virando uma base muito forte da gente, né, que não sai. O próprio Exército foi uma escola de vida muito, muito grande, eu aprendi muito com o Exército, muitos valores, e ajudou muito também na gestão, né? Quando a gente se fala em disciplina e hierarquia, isso é importante não só dentro da caserna, né? Não só no meio militar, dentro de uma família, tem que ter hierarquia, não tem esse negócio de dizer que o filho manda mais do que o pai e a mãe, aí tem alguma coisa errada naquela família, não vai dar certo. A família lá que manda, ela é o pai, a mãe, o filho obedece, tem que ter alguém para obedecer, né? Senão se quebra a hierarquia, se você tiver quebra de hierarquia e quebra de disciplina, acabou a instituição, né? Se o Exército existe até hoje, porque existe uma hierarquia de disciplina. Se acabar a hierarquia de disciplina do Exército, acabou com o Exército Brasileiro. E assim dentro de uma empresa também. Exato. Então uma empresa tem um gerente, tem um supervisor, tem toda uma hierarquia lá que é muito importante para o sucesso da empresa, né? E quem está dentro desse contexto tem que ser disciplinado, né? Tem que estar ali na disciplina. Então, tudo isso, claro, me ajudou muito na gestão, né? A gente trouxe muito para a gestão. Outra característica minha, assim, que eu até falo muito quando eu estou em contato com a juventude, com os jovens, eu não queira ser mais ou menos. Se tem uma coisa que me deixa assim quase que raivoso, é negócio de mais ou menos. Eu não quero ser, não aceito isso de mais ou menos. Então, se você está na aula, você tem que estudar para tirar 10. Não é, eu vou estudar para tirar 5 porque eu quero passar. Está errado isso. Estude para tirar 10. Estude para ser o melhor aluno da classe. Se você é médico, que seja o melhor médico, né? Estude, se prepare, se capacite para ser o melhor profissional. Se você é garçom, também se prepare, vai lá para ser o melhor garçom. Não se ser um garçom mais ou menos, porque faz muita diferença, principalmente no mercado competitivo que a gente vive, né? E o que acaba acontecendo é que existe uma multidão aqui em busca de oportunidade, muita gente, mas a maioria quer ser mais ou menos. E aí essa maioria ela passa a ter dificuldade, porque aquele que fez a opção do sacrifício, da disciplina, do foco em buscar ser o melhor, ele vai ser enxergado, ele vai ser visto e ele vai ter muito mais oportunidade, né? Muito mais chance de ter sucesso por isso. E quando a gente faz um estudo, né, de alguém que está com sucesso na vida, se a gente vai analisar, ele vai contar basicamente as mesmas coisas. O cara teve muito foco, persistência, abriu mão de muita coisa porque dói, né? Sim. O cara tem que passar por isso aí, mas
no final vale a pena, né? Senão, sem foco, sem persistência, o cara não chega muito em lugar nenhum, né? No final vale a pena, com certeza. E muita gente, claro, tem muitas histórias bonitas aí, tem muitas histórias de vida, né, para contar. Principalmente a maioria vem de baixo, né? A maioria muitas vezes vem de baixo. Muitos não nasceram em berço de ouro, né? Você é uma prova disso, né? Isso. Né? Vim filho de taberneiro, né? Papai está no Mercadão até hoje. Até hoje, Papai né? tem 83 anos, ele trabalha no Mercadão, no comércio dele lá vendendo isopor, linha de pesca. Ele está lá, diz, papai, já não vai parar de trabalhar? Eu disse, não, meu filho, até que eu quero parar, mas não estou aqui por dinheiro, é porque é minha terapia aqui. Se eu ficar em casa, papai já é viúvo, ficar em casa sozinho, olhando para as paredes, vou entrar em depressão lá. Eu prefiro estar no mercado, ele está no Mercadão 2000 todo dia. Mas assim, esse foco, né, essa luta, essa perseverança e muita coisa assim, Jonas, assim, o acreditar, né? Você tem que acreditar. Se o cara não acreditar nele, né? Quem é que vai acreditar, que a gente né? possa acreditar nele? Ele tem que ser a primeira pessoa a acreditar nele. Que ele tem é capaz. nele. Eu sou capaz, eu posso, eu quero, eu consigo. Vai lá e tem que acreditar. Isso aqui é difícil, isso aqui eu não vou conseguir. Aí você já começa a ser um derrotado. Né? Você não, já começa a derrotar. Né? Então você não tem que ter medo, né? Você tem que ter coragem, você tem que ter audácia, você tem que acreditar em você mesmo, porque todo mundo é capaz. Mas depende do sacrifício que você quer passar. Que a maioria diz assim, se der errado, eu já penso assim, cara, e se der certo? Eu vou pelo dar certo, né? Então, os caras pensar que já está dando errado. Nélio, depois da formação lá em Belém, você se formou em medicina, você já voltou para Santarém, o que você fez de lá depois da sua formação? Não, eu entrei no Exército, né? Eu fiz o serviço militar obrigatório, vim aqui para o 8º BEC, 8º Batalhão de Engenharia de Construção, e aí isso foi em 92, e estando no BEC já eu fiz a inscrição para o concurso do Exército, para a Escola de Saúde do Exército, consegui passar, tinham 4 vagas para clínica geral no Brasil todo, que é um concurso nacional, né? Consegui uma dessas vagas e fui para o Rio de Janeiro fazer o curso de formação de oficiais, que é o CFO, e aí saí como primeiro tenente. Né? Depois fui para o 53 bis em Itaituba. De Itaituba fui para a 4ª Divisão de Exército em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cheguei ao posto de capitão do Exército. Foi aí que eu tinha que fazer residência e teve uma incompatibilidade de horário. Eu não queria prejudicar a medicina, residência, eu fiz a opção de pedir demissão do Exército. Aí só depois que eu terminei a residência, que foi mais ou menos já no ano de 2000, que aí eu vim de vez para Santarém. Eu já era otorrino, já tinha terminado a residência. Recebi convite para ficar lá em Belo Horizonte, que a gente se destacou lá da residência e eles queriam que eu permanecesse lá no hospital que eu fiz a residência. Eu disse, não, professor, deixa eu ir embora para minha casa, estou com muita saudade da minha terra, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha família lá, eu quero voltar. Já deu aqui em Belo Horizonte. Eu passei 4 anos lá. Nesse período, né? Já estava casado, já tinha o Henrique já. Já tinha um filho, o Henrique é mineiro, nasceu lá em Belo Horizonte. E aí a gente veio, eu e a Celso, nós viemos para cá em 2000, a Gisele já nasceu aqui em Santarém. E aí vim para cá em 2000, comecei a ajudar o Emi Aguiar em campanhas para vereador, outros políticos. Eu acabei me envolvendo na política, quando eu vi já era presidente de partido, já estava organizando o partido. Depois já era secretário de saúde, já era candidato e está nessa até hoje. Até hoje, né? Você tá há quanto tempo na política também, né? Desde 2008, né? 2008, né? Com mandato mesmo, né? Foi desde 2008, onde eu fui eleito vereador. Você foi primeiro vereador? Vereador, em 2008. Fui eleito vereador em 2008. Aí foi presidente da Câmara. Aí fui presidente da Câmara. Naquela época, a ex-prefeita Maria do Carmo foi afastada. Né? Eu era o vice-presidente da Câmara, o Zé Maria Tapajós era o presidente da Câmara. Ele foi ser o prefeito interino e eu fiquei sendo o presidente da Câmara interino. Né? Fiquei lá e aí eu assumi a Assembleia Legislativa do Estado do Pará em 2011. Que você também era suplente? Era primeiro suplente de deputado estadual. Deputado estadual. Eu fui eleito em 2008 vereador, em 2010 concorri à eleição de estadual, fiquei na primeira suplência, não assumi em 2011, mas assumi em 2012. Aí eu fiquei 3 anos na Câmara, apenas como vereador, e depois eu fiquei mais 3 anos como deputado estadual na Assembleia Legislativa.
Depois você concorreu para federal, né? Foi. Teve muito voto, né? Quase, deu na trave, né? Foi. Foi assim, uma eleição de quase 85 mil votos, né? E essa eleição foi de 2014. E eu fiquei na primeira suplência de deputado federal. Foi 14 ou 16? 14, né? 14. 16 foi prefeito municipal. Ah, sim, sim. Foi 14, e aí eu fiquei na primeira suplência, né? Fiquei atrás do Hélio Leite, por 580 votos. Né? Uma comunidade, uma vila, dava para... Um assopro já dava para resolver o problema, mas não deu, né? Não deu tudo, certo. Tudo na hora de Deus, né? Tudo na hora de Deus. E aí depois você seguiu e veio para prefeito já, né? Foi, quando veio em 2016, né? Aí surgiu a minha candidatura para prefeito, né? Ganhou no primeiro turno, né? Foi, primeiro turno com 55. Você foi o prefeito que mais votado da história? Da Continua? Continua. Continua, né? Continua porque sendo. No seu segundo mandato, eu acho que você teve um pouquinho menos, né? Teve na sua reeleição? Na reeleição, eu tive uma votação maior na primeira eleição de 2016. Na segunda eleição de 2020, né, a gente teve uma abstenção muito grande por causa da pandemia, né? Sim, aí sim, o voto ele não foi obrigatório, né? A pessoa poderia votar ou não, estava dispensado do voto, não era obrigado. Então teve uma abstenção muito alta, né? Aí caiu muita quantidade de eleitores. Mas até Mas hoje... a sua diferença não foi tão grande, foi, considerando tudo isso, da primeira para a segunda. Para a segunda. Ficou acima de 90 mil, né? Na primeira tirei 96 mil votos, quase 55% dos votos, então tanto relativamente como em números absolutos, né? É a maior votação da história de Santarém. Continua sendo a nossa, mesmo com essa eleição que nós tivemos aí em 2024, né? Mais eleitores, ainda continuo, né? Com mais eleitores, ainda continuo sendo recordista, o prefeito mais votado. Mais votado aí da história. Nélio, e o que fica aí do aprendizado aí de ter estando à frente como prefeito de Santarém por 8 anos? A gente aprendeu muito, né? Foi um grande aprendizado, né? É um desafio muito grande. Você imagina que você fazer a gestão de uma empresa já não é fácil, né? E fazer a gestão do terceiro maior município do estado do Pará, terceira maior população, é mais difícil ainda, né? Uma dificuldade. Você está no interior da Amazônia, você não é um município industrializado, então você não tem grandes receita própria, grande arrecadação, você fica muito refém de captação de recursos, né, de emendas parlamentares, de boa articulação política junto ao governo do estado, boa articulação política junto ao governo federal, deputados federais, senadores. E assim, eu sou um cara que aprende muito rápido, graças a Deus. Ele me deu uma boa inteligência e, mais do que inteligência, me deu sabedoria. Que teve um começo de governo muito difícil, né? Mas a gente pegou as coisas rápidas e eu vi ali que o caminho era ter bons projetos. Que não adianta ter bons parceiros, mas se tu não tiver bons projetos, para tu ter bons projetos tem que ter boas ideias. Né? A prefeitura de Plente, né? Prefeitura de Plente, a casa organizada, apta para receber recursos. Então a gente conseguiu organizar tudo isso daqui, né, isso daí, e deu certo, né, deu resultado. A gente, na história de Santarém, a gente é o prefeito que mais captou recursos, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal. Tu tem uma estimativa, né, desse número? Uma média, não dá mas ultrapassa R$1 bilhão de reais de captação de recursos. Não, entre convênios que a gente fez com o governo do estado nos 8 anos, nos 2 mandatos. E convênios que a gente fez com o governo federal. Então, a gente fez o projeto Orla, a gente fez o projeto da Moaçara, a gente fez vários projetos aí de pavimentação, né? O maior de toda a história de Santarém, né? De pavimentação de ruas, 260 quilômetros de pavimentação de ruas, dá mais do que Santarém para Rurópolis, que só dá 220 quilômetros. E muitos investimentos na educação, que também foi um outro sucesso da nossa gestão, resultado também do equilíbrio fiscal. Né? Você tem horas que você está lá. Quando a gente vem para a política, né, você está ali, está na campanha. Então, os políticos estão levando as propostas. Mas depois que acaba a eleição, você tem que se voltar para a gestão. Aí você tem que ser, você tem que ser menos político e mais gestor. Né? Porque se você for fazer só política, né, você vai quebrar o município. Né? Porque a política é demanda, né? Pedido, demanda. E muitas das vezes as demandas não são coletivas, né? São demandas
pessoais, individuais, e não concilia muito com os interesses da maioria da população. Aí você tem que fazer gestão. Gestão, o que o pessoal quer? O pessoal quer creche, quer quadra coberta, quer espaço de lazer, quer praça, quer ciclofaixa, quer asfalto. Aí tudo isso precisa de recursos, precisa de dinheiro. Então você tem que ter um bom planejamento dessas obras, né? Tem que valorizar a sua equipe técnica de engenheiro, tem que ter bons projetos, uma boa articulação política para você também conseguir abrir portas e captar recursos. Assim, a gente conseguiu ter um mix aí, né, de ações, né, de ideias que deu certo, né? Graças a Deus a gente deixou de patinar naquele começo de governo e deslanchou, né? Decolou mesmo o governo ao longo dos anos. Quando você olha para trás assim, né, que você olha tudo que foi feito assim, na sua concepção, foi bem ou não? Qual é a sua concepção? Você faz de tudo que você já fez. Você acha que atingiu o seu objetivo, o que você imaginava? É na maioria, né? Eu entrei assim, né? Sempre com essa determinação, né? Disse, eu quero deixar meu nome. Uhum. Eu não quero ficar rico, eu quero deixar meu nome na história. Eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus me deu e que o povo também me confiou de ser o prefeito da cidade que eu nasci, e vou fazer tudo de mim, né? Até como eu coloquei, não sei ser mais ou menos, eu quero ser o melhor. Eu quero entrar para a história, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero entrar para a história como entre os melhores prefeitos de Santarém, né? Então a gente focou muito, foi muito determinado, né? E a gente realizou muito. A gente não consegue realizar tudo, né? Nem tudo que a gente planeja consegue executar, né? Se planeja, né? Mas assim, só a força, só a vontade não se faz, né? Precisa de recurso, né? De venda, de investimento, né? Tem muita coisa que não dá para fazer realmente porque não tem recurso para fazer. E tem coisas, né? Por exemplo, praticamente todas as obras que a gente recebeu paralisadas, a gente conseguiu destravar e executar todas elas. Menos o hospital materno-infantil, que era o mais importante para eu conseguir fazer e não consegui. Então, assim, né? São coisas que fogem um pouco do nosso alcance, da nossa mão, por mais que você tente, por mais que você lute, né? Tem jeito, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errada. Nós tentamos 2 empresas lá, a primeira não deu certo, veio a segunda também, foi pior do que a primeira, e aí não conseguimos concluir a obra ficou patinando, sem avançar. São essas coisas que deixam a gente, né, frustrados aí em relação, porque é claro que eu gostaria de ter inaugurado, ter entregue o Hospital Materno Infantil. Qual é o prefeito que não quer entregar, né? Ainda mais um hospital desse porte, ainda mais um prefeito sendo médico, né? Mas aí, infelizmente, não deu. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Assim, o que você olha lá para a gestão e diz assim, poxa, isso era uma coisa que eu queria ter feito. Talvez seja isso, ou tenha outra coisa também? O hospital? Tem o Hospital Materno Infantil, né, que foi... Você gostaria muito de ter concluído? Eu gostaria muito de ter concluído o Hospital Materno Infantil. E tem a questão da água, né? Sim, um problema... O problema da água, histórico aqui, né? Se o nosso projeto tivesse tido o aval, né? Tivesse prosperado realmente, a gente estaria vivendo uma outra situação aqui. A gente não estaria mais tendo esse problema da água, porque nosso projeto ia realmente solucionar o problema da água. Que é mais ou menos o parecido com o projeto que o Estado está executando hoje, né? Uma concessão, de você colocar uma empresa privada para ficar com a parte dos investimentos em esgoto, rede, distribuição de água, né? E o município ficar com a parte da produção da água, que é o mesmo modelo do modelo energético, né? Tem uma empresa estatal, que é a Eletronorte, que cuida da produção de energia, da geração de energia, e as distribuidoras de energia são concessionárias, né, como a Equatorial é concessionária. Então é o privado que faz a distribuição. Esse mesmo modelo a gente ia fazer aqui de forma municipalizada, até porque a detenção da água, né, é municipal, é do município, mas o governo do estado, o governador fez o projeto da concessão, foi para a Bolsa de Valores, fez o leilão, e o lote que estava Santarém não apareceu proposta, né? Não apareceu proposta. Não apareceu proposta. Para cá. Então ele ficou em aberto aí, talvez vai passar novamente para outro leilão. Outros lotes do estado já foram, já teve oferta, já tem empresa destinada, eles vão fazer investimentos. Tem muito investimento nessa área, né? Então é uma área assim que o estado do Amapá já fez,
Alagoas já fez, Rio de Janeiro já fez, e que vem dando certo, né? Manaus lá atrás fez também e não deu certo lá, porque a chave, né, do sucesso desse modelo aí é a questão da tarifa. Não adianta você trazer o privado para cá para prestar o serviço. E se você está pagando R$ 30 por 10 metros cúbicos de água, tu sair de R$ 30 para 90, R$ 120, não vai dar certo, porque você tem que respeitar também a capacidade de pagamento do consumidor. Porque existe uma capacidade de pagar, né? Não adianta tu cobrar por um serviço muito caro que a pessoa ela vai fazer gato. Eu acho que tem duas coisas. Tem ela vai ficar inadimplente. Tem a capacidade de pagar e tem uma questão cultural também, né? No meio disso, né? A galera está acostumada a não pagar, né? A água, ou pagar um pouco, né? Porque parece ser meio incoerente, né? A gente está em cima do maior aquífero, né, de água doce do mundo, né? Que é o aquífero de Terra do Chão. Cercado por rios, né? A gente sabe que a água do rio não serve para consumo humano. Sim. Mas ela pode ser tratada, né? Então a gente tem um problema desse aqui realmente parece um pouco incoerente, né? Isso aí a gente sofre demais, né? Quando a gente vê um estado como o Ceará, que tem grande dificuldade, que não tem o que a gente tem, e eles resolvem, né? Eles tem vilas lá, menor que Mogi dos Campos, vilas pequenas, que não falta água. Nem tem esgoto a céu aberto e nem falta água. Então você tem água encanada, água tratada, e nem tem esgoto a céu aberto. Tem o esgoto, uma rede de esgoto, o esgoto é canalizado por uma estação de tratamento de esgoto. Então, isso é possível, né? E aqui nós não temos nenhum dos dois. A gente não tem a garantia de água encanada e nem tem o nosso esgoto a céu aberto. É água servida sendo jogada na rua, né? São as fossas que usa nos quintais, que não é bem indicado você usar a fossa, que acaba contaminando também o lençol freático. Então é um grande desafio para Santarém, não só para Santarém, como o estado do Pará, né? Até pela própria situação da COSAM, porque ela não consegue dar a resposta necessária. Sabe, você é contra estatal? Não, eu sou contra estatal, eu sou a favor da eficiência. Seja ela estatal ou privada, ela tem que prestar bons serviços à população. Nós temos grandes estatais dessa área, por exemplo, a CAGES mesmo, que é uma empresa estatal do governo do estado do Ceará, é uma excelente empresa de saneamento, com grande resultado de saneamento dentro do estado do Ceará. Se a gente for pegar o estado do Pará, todo ano a gente passa vergonha, né, que os piores municípios, piores índices de saneamento do Brasil estão no estado do Pará. É Santarém, é Ananindeua, é Belém. É um modelo da política de saneamento que nós temos dentro do estado. Não é culpa só da prefeitura, porque não é um problema só de município, né? É um modelo que tem dentro do estado do Pará, que com essa movimentação do governador Helder, né, está buscando fazer esse enfrentamento em parceria com a iniciativa privada, porque tu não vai conseguir resolver isso aí sem investimentos. E não é pouco dinheiro, não. São grandes investimentos, né? Aqui mesmo em Santarém. O problema nosso não é a produção da água. O problema maior está na distribuição da água. Primeiro, você tem 11 quilômetros aí de rede de amianto, que está uma peneira no subsolo. Então, tu não pode aumentar muito a pressão, que ela arrebenta com a rede. Aí a pressão já é fraca, a água já seca com fraqueza na casa do morador, do consumidor. Então, se você não substituir essa rede, se você não implantar uma rede nova de distribuição e setorizar essa rede, pode perfurar mais 5, mais 6, mais 10 poços, tu aumenta a produção de água, mas tu não combate o desperdício da água lá no subsolo e tu não vai ter a garantia do abastecimento da água na casa do morador. Então passa por grandes investimentos. Não é só ir para a TV, para a rede social falar que vai resolver que não resolve, né? Não, tem todo um grande plano de investimento aí, senão... Nélio, como é que você vê o governador do estado em relação aos investimentos aqui na região? Você acha que isso é importante, tem sido importante? Porque eu acho que o Aldo fez uma gestão bem participativa quando se fala de investimento na região oeste do Pará, né? Acho que o momento aí é histórico, né? Acho que nunca, nem o pai dele, né, que foi o senador Jader Barbalho, foi governador, assim, nenhum governador do estado do Pará fez tanto por Santarém, fez tanto pela região. Não só aqui, a própria Calha Norte. A Calha Norte passou muitos anos, esses municípios de Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, muitos anos sem receber grandes investimentos do governo do estado, né? E hoje nós temos investimentos aí em todas as áreas, segurança pública, saúde. Recentemente foi inaugurado o hospital regional lá de Oriximiná,
né? O Hospital Municipal de Monte Alegre foi feito novamente com parceria com o governo do estado. Os portos, eu acho muito importante isso, né? Que é a Vai ter uma entrada de um município, policlínica, né? vai ter uma policlínica lá em Monte Alegre. Os portos aqui que a gente tinha praticamente terminal hidroviário que a gente tinha em Monte Alegre e tinha lá de Itaituba, praticamente. Os outros municípios nós não tínhamos um terminal com segurança, né, para você garantir a operação com toda a comodidade e segurança para os passageiros. Né? Investiu muito nesse programa de asfalto por todo o Pará. Então, assim, grandes investimentos, obras macros importantes. Né? Em Santarém nós tivemos a Orla, nós tivemos a Nova Moaçara, nós tivemos o Centro de Convenções, que era um sonho antigo da gente, duplicação da Fernando Guilhom. Então, nós conseguimos trabalhar com o governador, né? E claro que ele foi um grande parceiro, ajudou muito, mas a gente teve uma importância muito grande nos projetos, né? Porque eu sempre digo assim, você tem que saber que projeto você leva para pedir. Né? Eu já tive projetos aqui, que está até em andamento a obra, que é uma opção de lazer, um espaço de lazer ali do lado do Parque da Cidade, é que eu fiz o projeto. Na hora que eu saí daqui de Santarém para Brasília para levar o projeto, aí 2 deputados federais que viram o projeto, o Anderson e o Ferrari, brigaram mesmo. Não, eu que quero colocar o dinheiro, não, eu que coloco o dinheiro, eu que vou. Se pode fazer uma coisa assim, todos vocês dois são meus amigos, pode ser com o dinheiro dos dois, um coloca 2 milhões, outro coloca 2 milhões, a gente faz junto. Não tem nenhum problema. Então aí deu certo eles estão financiando o projeto está em andamento, que vai ser um outro espaço de lazer aqui para Santarém. Parque da Cidade, né? É um projeto ali do Parque da Cidade. Você tem 3 quadras de beach tênis. Você vai ter primeiro espaço público com grama sintética, né, que hoje não tem, né? Você tem espaço pet para as crianças, você vai ter um espaço para capoeira. É uma área assim que a gente procurou, né, ser bem democrático, né? A gente fez pista de skate, pista de patins, porque Santarém tem essa característica, né? A gente é muito adepto à prática esportiva. Aqui não é só futebol, né? Nós temos várias modalidades esportivas aqui, com grandes atletas, muita gente, muita juventude, né, muito skate. Tem ciclista, tem corredor de rua. Né? Então, Santarém bem diversificado, realmente. É uma coisa muito boa para Santarém, muito legal. Né? Eu gosto de ver as pessoas gostam de estar na rua. Você chega no final de tarde, 5 horas da tarde, o que tem de santareno na rua, na orla, na Anísio Chaves, né? É um formigueiro humano, as pessoas patinando, pedalando, caminhando, correndo. Né? E isso é bom, esse lado santareno de procurar fazer exercício físico, ter uma atividade esportiva, isso é legal. Nós tivemos, há muito tempo, tivemos o plebiscito aqui de emancipação do estado do Tapajós. Tu acha que esse investimento todo do governador, tu acha que diminuiu um pouco esse sentimento da separação? Assim, qual é o teu ponto de vista sobre isso? Eu acho que amenizou mais, né? Porque aquela sensação de abandono, né, de esquecimento e tal, ficou amenizou. O Helder tem sido... Acho que esse abandono que motivava, talvez, né, essa questão da separação, né? Era a motivação maior, né? Ele exacerbava mais esse sentimento, né? Pô, a gente é esquecido, é abandonado, Belém só olha para ela, só olha para o seu umbigo, que não tem jeito para nós, Belém nunca vai fazer nada por nós, nós temos que dividir, temos que separar, temos que ser Estado, ter autonomia, mais ou menos nessa linha, né? O Helder realmente tem sido um governador presente, né? Presente mesmo, não só de presença física, né, de vindo a Santarém, mas de planejamento, de investimento, de gastar recursos do orçamento do governo do Estado com o interior do Estado também, não ser um governador só pela região metropolitana, mas eu vejo que isso tudo não vai jogar por terra, até porque a gente tem uma história aí com o Estado do Tapajós, né? E a justificativa... A nossa tese da criação do Estado do Tapajós, ela não é só por esse sentimento de revolta, como se a gente estivesse revoltado e vamos se separar porque a gente está revoltado, alguma coisa. Não. A gente defende o Estado do Tapajós porque a gente acredita que é uma política de desenvolvimento econômico para a nossa região, que vai ser bom tanto para nós quanto para o Estado remanescente. Talvez dividir por 3 vai ser mais difícil, mas se dividir o Tapajós e ficar o Pará remanescente,
nós vamos ter melhores condições de atender a necessidade da população, tanto com o estado do Tapajós como aqui o estado do Pará remanescente. Até porque na prática a gente já tem isso, né? Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. Se você pegar Mojuí aqui, que pertencia a Santarém, o quanto Mojuí desenvolveu com as próprias pernas, né? Belterra também desenvolveu com as suas próprias pernas. Então, você ser emancipacionista, né? Defender a emancipação de município, né? Não é ser revolucionário, é uma coisa que na política, administrativamente, é uma coisa que traz resultado, né? Que dá certo. Eu só não concordo com Até porque se fossem 2 estados, em vez da gente ter 3 senadores, nós teríamos 6. 6. Né? 3 pelo Pará e 3 pelo Tapajós. E a região... E mais 7 deputados federais pelo estado do Tapajós. Se tu a colocar em média é. 50 milhões de reais de emenda para cada deputado por ano, dá 350 milhões de reais por ano, se multiplicar por 4, eu não vejo nem dá como mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão, é. Eu não vejo nem como divisão, eu vejo como multiplicação. Sim, é multiplicação. E ninguém perde no Pará com isso. O único mesmo que é contra isso, oposição, é São Paulo, né? Porque São Paulo perde muito com isso, né? Porque ele já tem um limite da bancada deles, né? E ele não tem como aumentar. Então, eles sofrem muito com o Nordeste, com o Norte, porque quando juntam o Norte e o Nordeste, a gente consegue ter mais força política, senão eles acabam levando tudo para o Sul e Sudeste. Porque ia ter mais... A gente passa a ter força política, porque a gente ganha 3 senadores. E mais, né? mais 6, 7 senadores deputados, né? E o peso do voto do senador de um estado pequeno, como o estado de Tapajós, como Amapá, como Roraima, é o mesmo peso de um senador de São Paulo. É igual, né? Não tem, ele não é um senador, mas todos mais os força estados política tem 3 senadores, né? Porque ele representa a federação, né? Representa os estados. E o deputado federal, a maior bancada é deles, né? Que está no teto, já não tem como aumentar. Não tinha pensado por esse lado, né? Eles são contra radicalmente mas justamente contra. Para não ter mais força. Para eles não perder o poder político de barganha deles, né? Eles acabam perdendo, você acaba fortalecendo mais o norte, com a criação de um estado na região norte. E o que eu vejo assim, na questão do estado do Tapajós, primeiro eu acho que acaba sendo usado, às vezes, muito de forma irresponsável, como tentar ganhar voto politicamente. Eu acho que é uma bandeira tão importante para nós que ela tem que ser respeitada, ela não pode ser usada de forma oportunista. Até porque não é uma pessoa que vai conseguir fazer isso. Alguém pode aproveitar ali, ser oportunista, levantar a bandeira do Tapajós, não é por aí o caminho. E também não gosto de vender ilusão. Não adianta, nós não vamos discutir agora um novo Estado, porque não existe possibilidade nenhuma de um novo Estado agora. Com certeza. Né? Até porque a gente não tem nenhum projeto que foi aprovado recentemente autorizando a realização de um novo plebiscito. E também eu vejo que nem adianta a gente brigar muito agora por um novo plebiscito, porque se autorizarem um novo plebiscito com a mesma regra atual agora, nós vamos perder de novo. Então eu acho que antes de brigar por um novo plebiscito, nós temos que brigar para mudar a Constituição. A Constituição hoje diz que em caso de criação de novo Estado, você tem que fazer um plebiscito e a população ela vai ser consultada na área diretamente interessada. Esse termo diretamente interessada para o Supremo Tribunal Federal, né, segundo o ministro Dias Toffoli, ele diz que diretamente interessada é o Estado todo. Então, se for fazer plebiscito de novo no Estado todo, nós vamos perder novamente, porque Belém não vai abrir mão da gente. Né? E a população deles, o eleitorado deles, o colégio eleitoral deles é muito maior do que o nosso. Então, eu entendo que, estrategicamente, você tem que fazer primeiro uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, e trocar essa palavra lá. Então, na área, o plebiscito ele vai ser realizado na área a ser desmembrada, para ficar claro que só quem vai votar se quer ou não desmembramento, somente a área que vai ser desmembrada, no caso só os eleitores, a população dos municípios do estado do Tapajós. Aí sim, faremos um novo plebiscito, aí sim a gente vai ter uma decisão favorável à criação de um novo estado e a gente pode realizar esse sonho, mas no momento não adianta, eu tenho visto alguém levantando a bandeira do estado do Tapajós, aí não adianta falar em estado do Tapajós agora, porque não tem
nenhum caminho traçado que você possa avançar. Não tem. Concordo contigo também. Se o outro plebiscita, seria um tiro no pé agora. Não E tem como. se tu pegar 2 plebiscitos e for derrotado 2 vezes o plebiscito, não vai ter um terceiro. Aí acabou. Enterra. Aí enterra o sonho. Mas antes de rever, realmente, o sonho continua, né? É melhor vai ter ter muita cautela, discussão, esperar. muita discussão aí pela frente. A gente tem um ditado que diz assim, tal pai, tal filha, né? No teu caso é tal pai, tal a filha, né? Que agora é médica também, né? Tá se formando, né? A Gisele forma agora em dezembro. Já está a nossa médica da família aí. Ela fez essa escolha. O Henrique já escolheu ser engenheiro mecatrônico, né? Está lá em Uberlândia. Robôs, né? E a Gisele fez essa escolha aí também. Está escolhendo para otorrino, né? Ela quer fazer residência também em otorrino. Eu fico feliz, né? Poder ter sido um espelho para ela, bastão, né? Tem a clínica, né? A clínica continua. Você tinha uma clínica antes de ser prefeito, né? Ela continua atuando normalmente, a clínica? É mais aluguel, né? Tem alguns profissionais que a gente está alugando lá, né? Mas o nosso consultório está desativado. A gente não está com tempo para exercer lá, não. Nélio, no período que você foi médico, ficou muito tempo assim a atuação. Lembra de um caso assim que você fez? Poxa, isso aqui... Que marcou assim realmente? Sei que deve ter sido vários, né? Tem vários, né? Mas os casos assim mais marcantes, mais emblemáticos, essa situação de engasgar, né, com espinha de peixe, que incomoda demais, né? Incomoda muito e eu tive na região, né? Muito peixe, né? Tive uma vez que eu estava lá para o Alter do Chão, uma pessoa ligou, aí eu vim de lá e tal, e resolvi, né, conseguir identificar, visualizar e retirar a espinha de peixe, e aquilo ali dá um alívio, né, imediato, um negócio assim, algo meio desesperador, sofrimento, né? Sofrendo ali, falta de ar e tentando engolir, aquele negócio incomodando, toda vez que engole uma saliva, incomodando, né, e esse caso foi marcante, assim, de poder ajudar essa pessoa, né, retirando a espinha de peixe, a famosa espinha atravessada na garganta. Né? Literalmente. Literalmente. Né? Nélio, a gente vê também que as redes sociais, ela ajudam muito, né? Ela contribui muito com a comunicação de todos os lados. Mas assim, nem todo mundo usa a rede social por bem, né? Algumas pessoas se escondem e começam a fazer alguns ataques. Eu sei que você foi vítima, né, de alguns ataques desses. Como é que você vê essa situação, né? Eu vejo assim que há necessidade, né, da regulamentação disso no Brasil, né? Às vezes é muita polêmica, uma coisa, mas as redes sociais, ela não pode ser... Regulamentar não é controlar, né, Nélio? É mais não é censurar. Não é censurar, mas que tenha algum critério, né? Não é censurar, né? Não pode ser uma terra sem lei, né? E também não pode dar espaço para covardes, né? Para aqueles que se escondem, né? Com fakes, Eu vejo assim, eu acho que na minha opinião, as redes sociais, ela deveria exigir da gente uma identificação, assim mesmo como você às vezes vai abrir uma conta no banco, alguma coisa, tu tem hoje a tecnologia do selfie, né, do rosto, dos teus dados, tua identidade digital, para quando você abrir uma conta no Instagram, quando você abrir uma conta no Facebook, né, esse é o Jonas mesmo. Aí tu é livre, né? Sim. Se tu quiser caluniar os outros, se tu quiser ofender os outros, tu vai responder, porque eu sei que é você que tá praticando isso, assim como na vida real. Né? Você está ali, você sabe quem é que está praticando algum crime, alguma coisa, né? Porque o problema das redes sociais são os ataques, né? De maneiras ocultas, né? Que tu não sabe, se esconde ali, o cara cria um e-mail, cria um negócio, cria falso e começa a fazer, né, ataques, ofensas, crimes contra a honra das pessoas, família, né? Difamação, injúria. Então, porque todos esses crimes que são previstos no Código Penal, né, eles são aplicados na nova lei que já existe, inclusive a lei voltada para as redes sociais. Né? O que eu vejo grande vulnerabilidade disso, eu acho que isso tem que acabar, né? A gente tem que exigir das empresas, né, no momento que eu vou abrir uma conta, a identificação de quem é que está abrindo a conta. É igual você pegar um carro, eu tenho uma placa, você tem uma placa, eu tenho um documento do carro, que eu tenho um endereço, eu tenho o nome de uma pessoa, de uma empresa que aquele carro eu sei.
Então, se esse carro se envolver no acidente e atropelar, eu vou chegar até ele. Que é outra coisa, tu pegar um carro sem ter placa. O cara vai lá, tu não sabe quem está lá, quem está dirigindo, o cara atropela, mata no trânsito, e aí depois tu não tem nem a placa. Eu acho que todos nós deveríamos ter uma identificação na internet e não ser fácil. Hoje até uma criança consegue abrir uma conta na internet. Só pode ser a partir de tantos anos. Ele altera a data de nascimento dele, porque ele não é obrigado a apresentar a certidão de nascimento. Então, tu abre um espaço muito grande para alguns crimes, né, que são praticados dentro do âmbito da rede social. Covarde. Crime. Os caras às vezes ultrapassam o limite, né? E os golpes, né? Até tem os golpes, muita gente aproveita para dar golpe. E aí depois tu não sabe quem foi que deu o golpe. Às vezes tu faz uma denúncia, tu não sabe de quem foi que veio. E a pessoa precisa ter, principalmente quem está na área pública, precisa ter muita sabedoria para lidar com isso, porque senão o cara pega um baque realmente e ofende, né, cara? O cara fica acabado realmente, se ele não souber lidar com a situação e tá em maus lençóis. Tem que ter muito equilíbrio emocional, né? E muito filtro também. Às vezes não dá para tu reagir a tudo que vem, né? Às vezes tu começa a ignorar certas coisas, tu vai ignorando, que às vezes é o melhor caminho. Se for da tela para tudo, né? Mas se tu for querer responder tudo que chega, tem outra vida. Tu vai ficar doido, vai ficar maluco. Nélio, o que é que faz, qual é a função, quais são as responsabilidades de um secretário regional de governo aqui, né? A sede é em Santarém, né? Qual é que é a atribuição do secretário? A Secretaria Regional de Governo, né, ela foi criada lá atrás com a finalidade de estar mais próximo, como o Estado é muito grande, de ser um representante, um elo de ligação do governador. Inicialmente foi criado de Santarém e de Marabá, né, depois foram surgindo outras, do Marajó, de Itaituba mais recentemente. Né, a gente está aqui no Baixo Amazonas. É uma secretaria assim, de articulação política, né? Ela não é uma secretaria fim, uma secretaria meio. Ela não tem orçamento, ela não tem contratos, ela não faz licitação, ela não executa a obra. Mas é uma secretaria que está aqui representando o governador. Se a gente tem um problema na segurança pública, né, a gente vai lá com a Polícia Militar, vai com a Polícia Civil, trata isso em Belém com o secretário de Segurança Pública, ou com o próprio governador, ou com a vice-governadora, né? Algum problema de ensino médio, algum problema na escola, algum problema no regional, quebrou um equipamento, precisa ser consertado, as cirurgias estão sendo canceladas porque o equipamento tal não está funcionando, e a CESPA ficou de resolver e não resolveu. Então, assim... É uma obra paralisada, né? Um estádio que começou lá... Tudo que o governo... Tudo relacionado ao governo do Estado, né? A gente tem, assim, carta branca para a gente ir para cima, né? E produzir, entender o assunto. E fazer relato e passar isso para o governador. O papel fundamental do secretário, assim, ele identificar o que é mais prioridade, o que é mais necessário, porque o secretário que está lá em Belém e o próprio governador, ele não tem essa sintonia fina que a gente tem com a nossa população aqui. Até mesmo com as notícias, com o que a gente ouve no rádio, com o que as lideranças levam para a gente nas reuniões, nas audiências. E muitas das vezes isso daí acaba ficando invisível para eles. Eles não conseguem enxergar isso, o que a gente está enxergando aqui, ou esquecido. Ou duas coisas, ou o gestor não vê, ou ele esquece, bota numa gaveta lá e não anda, não transforma. Então, o papel fundamental do secretário é justamente a gente tornar visível alguns problemas sérios do governo do Estado que o governador não está conseguindo ver, e o secretário também da pasta não está conseguindo ver, e aí não resolve por causa disso. Às vezes não é por falta de dinheiro, porque ele não está enxergando isso. A gente, olha, não, está aqui o relatório, está aqui, tem que resolver, é urgente, vai morrer gente, vai dar problema aqui e tal. Aí as coisas acontecem. Ou esquecido, às vezes o governador autorizou, né, já está autorizado, tem orçamento, tem tudo, mas está lá. Está na gaveta do secretário lá, está na gaveta de algum técnico, de algum subordinado lá, e as coisas não andam, não acontecem. Então, é o papel fundamental nessa articulação, acolher as demandas da região, né, dos municípios da região, e ser essa ponte entre nós aqui, com mais de 1.000 quilômetros distante da nossa capital, ser essa ponte interligando ao centro do poder, que é onde acontecem as coisas, onde tem o poder de decisão de fazer as coisas acontecerem.
E todos os secretários daqui do Baixo Amazonas foram de Santarém, né? Não teve Foram. nenhum. Não, Não, acho que de outro município não. para assumir aqui, né? Você acha que deve ser o quinto ou Não, sexto? teve o Olavo, né? Eu acho que o Olavo foi um dos Foi primeiros. o primeiro, o Olavo. É, o Olavo das Neves. Aí teve o Enderson, teve o Zé Maria Tapajós, teve o João Pigarilho. E agora estou, acho que é o quinto secretário. Acho que deve ser o quinto realmente. Isso. Né? Nélio, se a gente fosse ficar aqui, cara, a gente ficaria horas e horas batendo papo, é muita coisa, mas tem um bate-papo gostoso, né? Descontraído. Pô, cara, aqui. muita conversa pra gente falar aqui. Mas tem um assunto que eu queria falar contigo, cara. A pandemia, né? Você viveu um momento terrível na pandemia, cara. E aí, o que passou pela tua cabeça, né? Olha, assim, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Ninguém estava preparado, uma coisa que surgiu e assim, uma coisa que a gente não tinha domínio, né? Ninguém sabia direito o que ia acontecer. Né? E começou a morrer gente, começou a surgir desafio de ver leito, de hospital de campanha. Então é uma coisa muito novidade, né? Muito novo para a gente, assim, que a gente teve que mesmo se reinventar no enfrentamento, até porque não existia um manual de instrução, alguma coisa, que era uma coisa nova, né, no mundo inteiro, né, e que exigiu da gente assim muita celeridade, né. Graças a Deus deu muita coisa certa, foi na firmeza das decisões, no enfrentamento, é isso, é aquilo outro, vai lá e faz e resolve, porque tudo era muito urgente, não podia ser demorado, né. Você acha que a sua profissão de médico ajudou nessa hora? Isso ajudou muito. Ajudou muito a profissão de médico, a relação com os próprios médicos, as sugestões de estratégias, né? A gente montou muitas estratégias. E a tua própria capacidade como você falou no início do programa, né? Não de comandar, mas de saber gerir, administrar, cobrar, né? Sim. Tomar decisão. Tomar decisão, ajudou muito. Como é que você vai vislumbrar assim? A gente criou ambulatórios dentro de uma creche, transformou uma creche num ambulatório como a galpão, Paulo né, Freire, um galpão, a gente transformou no hospital de campanha, né, a gente transformou uma outra escola que tinha acabado de ser reformada já na segunda crise da pandemia, segundo ciclo dela, transformamos também no hospital de campanha, né, e, assim, a gente teve que correr atrás porque você tinha que abrir UTI de uma hora para outra, da noite para o dia. Não podia demorar, tudo tinha que ser realmente muito rápido, né, para dar as respostas. Graças a Deus aqui em Santarém, né, diferente de Belém, de Manaus, por exemplo, né, a gente não chegou a ter um estrangulamento, né, como em Manaus chegou a ter, que todos os hospitais ficaram todos lotados e os pacientes ficavam na ambulância e muitos deles morriam dentro da ambulância porque não conseguiam entrar na rede de atendimento. Né. Teve isso em Belém, teve isso em Manaus. Graças a Deus aqui a UPA sempre recebendo as pessoas e depois iam para a retaguarda no hospital de campanha, outros iam para o hospital regional, quando não iam transferido também para hospitais da região, né? Foi outra estratégia muito importante na pandemia, que foi essa logística de transferência de paciente, né? Nunca funcionou tão bem o transporte aeromédico, a UTI aérea pública, tudinho, então isso ajudou muito, essa integração do governo do estado, o município, o próprio Ministério da Saúde. Eu acho assim que o Brasil ele deu boas respostas na pandemia, né? Tudo, inclusive, né, com a vacina, com tudo, veio rápido, né? Procurou ter uma grande oferta de vacina. Inclusive até eu critico às vezes o próprio ex-presidente, né? O ex-presidente Bolsonaro disse, olha, ele fez tudo certo, ele fez o que precisou ser feito, ele abriu UTI, ele deu equipamento, ele deu recursos para o município, ele ajudou, não sei o quê, papapá, tudinho. Ele só falou errado. Foi. Ele fazia certo, mas ele falava errado, porque ele mandou fazer vacina para todo mundo, mas ele ficava falando mal da vacina, dizendo que vacina não prestava, que ia virar jacaré, né? e acabou, acho, cometendo um grande erro político, que ele poderia ter um ganho político bem maior em cima do que ele fez, né? Porque ele não deixou de fazer, ele fez muito na pandemia. Só que ele falou, morreu, não sou coveiro, não sei o quê, ele falou tudo errado. Isso pode ter custado a eleição dele. Isso, né? Pode ter custado essa diferença que faltou. Acho que custou. Eu acho que foi custou. Aí mesmo. E quando você foi acometido pela Covid, cara, o que passou pela tua cabeça?
Ah, Jonas, assim, é difícil até de falar, né? Porque fiquei com aquela suspeita de rapaz que eu estou com Covid. E aí quando estava em período de campanha mesmo, né? Estava na campanha e aquela resistência, às vezes, de não querer parar a campanha e tal, negócio de eleição, tudinho. Então chegou um ponto mesmo que não teve jeito, né? Foi para cama, foi para o hospital mesmo e aí o negócio foi evoluindo para É muito rápido, né? um caso grave, muito rápido. Né? Foi evoluindo para um caso grave quando eu tive que ser transferido para o hospital regional e estavam falando de me tirar daqui, levar para São Paulo, não sei para onde, né? Mas assim, uma doença assim muito grave que tu fica assim entregue para ela, ela te consome, né, muito, né? E eu fiquei 16 dias na UTI, com, sem forças praticamente mesmo, e tomei uma decisão, graças a Deus, acertada. A Deus me abençoou, porque conseguiram 2 aviões para me tirar daqui de Santarém. Né? O avião está aí, vem te buscar. Mas para viajar tem que entubar, senão eu não quero ser entubado. Não quero ser entubado. Então, não vou ficar aqui. Aí veio o segundo, olha, o avião tá aí e tal. Aí o médico só tem que entubar, porque tu vai correr risco lá em cima, tu não tá bem. E lá muda lá a questão do oxigênio, lá em cima tu não vai aguentar, vai ter que entubar dentro do avião. Vai passar mal lá. E é melhor entubar logo aqui. Né? Tu já vai embarcar entubados. Aí eu chamei a Celsa, minha esposa, e disse, não me tira daqui não, me deixa aqui mesmo, tá? Vamos acreditar aqui. Eu tenho fé em Deus que a gente vai ficar bom por aqui mesmo. A gente ficou aqui mesmo no hospital regional. Né? Tive uma crise muito forte, né? Fiquei negro, né? Todo com a saturação de oxigênio foi lá para baixo. A doutora Lívia também segurou, né? As pessoas já queriam me entubar, né? Ela disse, não, vamos investir mais um pouco aqui, ver se ele melhora, porque ele pediu para não ser entubado. Porque a gente estava vendo ali que de cada 10 pacientes que eram entubados, escapava às vezes 1 ou 2. 8 evoluía para óbito, né? Então eu tinha maior receio de ser entubado. E aí ela segurou, teve umas tosse lá tudinho. Eu sei que depois dessa crise, assim, um milagre de Deus, eu passei por esse momento que eu achei que fosse morrer ali, mas já começou a ter as melhoras. Eu melhorei muito com a fisioterapia. Os fisioterapeutas foram os grandes atores, personagens da pandemia, mais do que os médicos, com todo respeito à classe médica, mas os fisioterapeutas fizeram uma grande diferença. Que a fisioterapia ajudou a salvar muitas vidas. Inclusive a minha lá também tinha muita resistência em fazer, né, a fisioterapia, que não é fácil. A gente competia ali com o aparelho, aquele ar, aquela pressão positiva, né, entrando para o nosso pulmão, para você abrir mais, dilatar os alvéolos pulmonares, permitir melhorar a troca gasosa. E tinha resistência. Então era para fazer ali 40 minutos, 1 hora, né? Eu ficava 10 minutos, 12, eu não aguentava, né? Eu tirava o aparelho. Aí teve 1 hora, né, que o fisioterapeuta ele jogou bem pesado comigo, né? Ele pegou na minha mão, assim, tá lá na UTI, e disse, olha, te esforça aí, né? E fica mais tempo para tu melhorar daqui. Tu precisa sair daqui. A tua esposa tá sentada lá no corredor, Caraca, te esperando lá. Tua família tá te esperando. Rapaz, depois que ele me disse isso, assim, bota esse aparelho, eu botava assim. Eu me segurava com o lençol, segurava todo e comecei a ficar mais tempo, né, com o aparelho, fazendo a fisioterapia. E aí começou a evoluir, depois eu me acostumei com o aparelho. Já chegou um momento muito crítico e depois a gente conseguiu vencer. Graças a Deus, e a gente está contando história hoje de sobrevivente dessa pandemia. Nesse momento crítico, né? Tu chegou a se pensar o pior? Sei, eu pensei que eu fosse embora. Eu pensei que fosse embora. Aí vinha os pensamentos da família. A família, né? Os meninos não conseguiam entrar, né? Eles ficavam pela janela de vidro, né? Veio o Henrique, veio a Gisele, que estavam todos os dois fora, né? Quando eu estava grave, aí eles vieram me ver, né? E estava ali. Eles não sabiam que era dia, não sabiam que era noite. À noite a gente não via sol, não sabia de jeito. Uma coisa bem isolada, né? Tava muito sono da gente, só via dormindo. Acordava, às vezes, comer alguma coisa.
não perdi a consciência, né? Mas, assim, uma sonolência era uma coisa muito difícil. E Aí chegou um assim, momento, né, que você vai piorando, mas chegou um momento que você fala, agora eu senti uma. escapei. Melhorei hoje. Acordou um dia Foi, assim, foi, hoje eu tô. foi assim. Né? A gente teve aquele momento mesmo que a gente achava que não tinha melhora, ia só piorando, né? Rapaz, não vou conseguir sair dessa não, agora dessa vez eu vou embora. Né? Mas graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento mais crítico, né? E começou a se recuperar, né? E conseguimos evoluir Tu bem tem essa e imagem alto. clara contigo, né? O dia que você conseguiu melhorar um pouquinho, o dia que você amanheceu, poxa, eu tô mais esperto, tô conseguindo fazer alguma coisa. Tenho, tenho essa clareza, tudinho, tenho de todos os momentos. É claro que eu esqueço muito, né, da minha transferência, o transporte na ambulância, tem vários momentos de coisas que eu São as não recordo, sequelas, são né? sequelas. Quando eu acordei, eu já estava lá no regional, já estava na UTI, quando eu vi, já estava lá, já estava transferido. Aí, às vezes, eu ouvia o médico falar alguma coisa, às vezes a Celso entrava também e falava outra coisa, aí apagava novamente, né, ficava sempre esses momentos de apagar mesmo, né, de apagar mesmo. E Isso era mais tempo a reflexo, perceber. essa aí era reflexo da doença ou do remédio, né? Ou os dois, assim. Da própria doença, né? A Covid, assim, ela levava os pacientes a óbito, né? A morte, assim, aquela morte mesmo silenciosa, né? Que é aquela morte que tu não sente dor, tu não tem O cara nada, tu dorme. não tem desconforto, não tem nada, tu tá achando que tá bem e tu tá morrendo. Né? Ela não dá um alarde, assim, não é igual um infarto, que vem uma dor, vem um negócio. Tá? Então, a Covid matou muita gente assim, dessa forma, de forma silenciosa. Por isso que muita gente morreu em casa. Porque ficava ali, né, ficava de boa e tal, não percebia que estava grave. Ela não tinha sintomas, né, de gravidade, de que precisava ir correr para o hospital, se internar, alguma coisa. Ela ficava ali de forma silenciosa, que a pneumonia da Covid era muito traiçoeira, né, e muito silenciosa. Ela ia atingindo, crescendo ali no pulmão todo, e a pessoa caindo oxigênio, e aí tu vai caindo oxigênio, tu vai perdendo força, tu vai ficando, né, meio que apagado ali, e tu não tem teu poder de reação, quase que zero. Né? Aí tu acaba ali, se tu não tiver nenhum procedimento, se alguém ofertar oxigênio, colocar alguma coisa, uma máscara, alguma coisa de oxigênio, tu vai morrer ali por hipóxia, por queda de oxigênio, e vai ser uma morte, tu morrer dormindo. Entendi, É, entendi. Aí chegou o momento que te deram a plaquinha, né? Aí foi, tu fica pra aí que eu tô indo pra cá, né? foi. Como é que foi Mas esse foi bom. momento quando tu tivesse alta lá, né? Lá foi assim, um momento de muita emoção, né? Muita alegria poder retornar de novo, né? Ao mundo externo aqui, ao exterior, né? E assim foi muito voltar para casa, né? Foi assim muito, E já tinha uma campanha te esperando, que foi no período da campanha, né? foi, ainda estava no primeiro turno ainda, É, isso, né? estava no Isso. primeiro turno ainda e tive que sair da campanha, de tudo, né? De programa eleitoral, de tudo. E aí não foi fácil, né? E voltar para casa e eu lembro uma coisa importante na casa. Primeiro dia que eu voltei perto do meu aniversário. Meu aniversário é 6 de novembro, eu tive alta dia 4 de novembro, né? E eu não esqueço essa data de 4 de novembro, que para mim é como se fosse um novo aniversário, né? Como se eu tivesse Dois aniversários, um nascido de seguindo o novo. outro, No né? dia 4 de novembro, um sobrevivente da Covid, né? E um dia 6 de novembro, que é o meu nascimento. E aí eu dormi lá em casa. Quando amanheceu o dia, eu estava no quarto de baixo, que não podia subir a escada. Aí eu vejo lá o sol nascendo, um passarinho cantando, o passarinho pela janela, tudinho assim. Aí aquilo assim marcou muito, que eu passei assim, valorizar certas coisas que eu não dava a mínima, né? Que eu não valorizava tanto, né? Porque quando você passa assim 16 dias num leito de UTI, né? E que você volta para a vida, você volta com uma outra visão de vida, né? Com uma outra visão de sentimento, né? Às vezes é muito ódio, muita raiva, muito rancor, muitas coisas que tu vê que esses sentimentos não,
Que a não vida te do faz dia a dia bem. vai levando a gente, né? É. A gente vai entrando nisso, quando vê já tá naquele corre-corre, vai perdendo essa percepção, né, do mundo, né? Do mundo, e te mostra também, às vezes, que a simplicidade da vida, né, é mais importante, às vezes. Então, uma coisa tão simples, às vezes, que você não está nem aí. O sol nasce todo dia, às vezes, tu nem olha que o sol está nascendo. E tu nem agradece a Deus por isso. Assim. Os passarinhos amanhecem um dia alegre, cantando tudinho, tu nem dá ouvido, nem presta atenção no canto dos pássaros do passarinho. Aí quando tu vê assim, como é bacana, como é uma coisa boa, você ouvir o cantar dos passarinhos ao amanhecer do dia. É uma coisa simples, a natureza que está aí, e a maioria passa despercebida, que você nem percebe isso. Mas para quem estava dentro de uma UTI é uma coisa de grande valor, nem de grande importância, Com porque tu não certeza. ouvia passarinho, tu não via o céu nascer, tu não sabia o que era dia, tu não sabia o que era noite, né? E aí certas coisas, por exemplo, o meu aniversário hoje, eu não faço mais aniversário em casa de eventos, né? Toda vez que eu tenho meu aniversário, eu vou lá para a Ponta do Cururu, vou lá, fico lá, chego 3, 4 horas da tarde, espero o pôr do sol, fico lá contemplando o pôr do sol, fico só descalço na areia, só de calção, tomo meu banho no Rio Tapajós, né? E procuro, eu levo uns amigos lá, e a gente leva um bolo, canta uns parabéns lá. Uma coisa assim bem simples mesmo e em contato direto com a natureza, De né? família, né? Sem esse glamour de recepção, de mestre de cerimônia, de todo mundo se arrumar e tal, tudo não. Eu só passo meu aniversário assim, agora depois que eu Mais sair da valoroso, Covid. né? É, Com o certeza. mais natural possível. Nélio, umas perguntas bem rápidas para responder sem pensar, rapidinho. Um lugar favorito em Santarém? Ponta do Cururu. Ponta do Cururu. Uma comida que não pode faltar Uma comida que não pode faltar, na sua mesa. Uma comida carne, preferida? carne de sol. Carne de sol. Um hobby? Leitura. Leitura. Um sonho que ainda não foi realizado? Fazer mestrado. Um arrependimento? Um arrependimento, Sim, que você tenha. ter saído do exército. Muito bom. O exército que é pra vida inteira, né? É, Nélio, cara, a gente ficaria aqui muito tempo. Quero te agradecer aí por você ter tirado esse espaço para vir bater esse papo aqui com a gente. A nossa audiência agradece muito. A gente sabe da sua vida corrida, dos seus afazeres, mas você veio aqui com a gente, te agradece muito. eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Espero ter ajudado muito aí no seu programa, né, com a sua grande audiência, né? E a gente está à disposição, né? Na Secretaria de Governo, estamos à disposição ainda na vida pública, com o mesmo propósito que eu sempre tive desde o começo, né? Você também faz parte dessa história, né? Você me ajudou muito na orientação, na consultoria que foi feita lá atrás, quando eu tava, Início, né? onde eu não sabia nem olhar para as câmeras, não sabia nem gravar, fazer alguma gravação, alguma coisa, né? Me ajudou muito no começo, eu não esqueço isso, né? E reconheço isso. E graças a Deus, né, deu certo a minha carreira, tem dado certo a minha carreira política e Continua a jornada, né? continua a jornada. Enquanto o povo me quiser, estou à disposição do povo, né? Pronto. Obrigadão, Nélio. Obrigado. Para você que ficou aí até agora, um forte abraço, até a próxima.